Douglas Murray. Ele é repórter, autor de 7 livros, trabalhou na imprensa inglesa e depois na americana, e hoje ele lembrou o 10º aniversário do ataque terrorista ao Charlie Hebdo. O que segue aí é um resumo do texto dele. Essa foi uma semana de luto para as famílias dos americanos que perderam suas vidas para o terrorismo islâmico em New Orleans. O ataque tem as mesmas marcas das atrocidades que ocorreram nas capitais europeias na última década. E numa coincidência perturbadora, essa próxima semana marca o 10º aniversário de um dos atos de terrorismo mais terríveis dos tempos modernos. O ataque à redação do jornal satírico Charlie Hebdo, em Paris, no dia 7 de janeiro de 2015, em que o editor Stéphane Charbonnier e outros 4 cartunistas, além do porteiro e de um convidado que nada tinha a ver com o caso, foram assassinados a tiros na reunião semanal de pauta por 2 terroristas islâmicos como represália por charges satíricas sobre Maomé que eles tinham publicado. Foi o pior ataque à imprensa livre em um país ocidental em todos os tempos. Por um momento, o mundo livre pareceu se unir em apoio às vítimas. Líderes mundiais, incluindo surpreendentemente o chefe da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, e a rainha Rani e o rei Abdullah da Jordânia, marcharam pelas ruas de Paris em solidariedade. E o slogan Je suis Charlie se espalhou pelo mundo todo. Mas quase ninguém era Charlie de fato. Ninguém teve coragem, por exemplo, de republicar as charges condenadas. E não demorou muito, lá veio a esquerda culpando a vítima. O Charlie Hebdo estava pedindo por isso, o jornal é de direita e por aí. E não era nada disso. Ao publicar as charges do profeta, Charb estava simplesmente praticando a liberté no berço de la République e celebrando o ideal francês da laïcité, o secularismo. A turma do Charlie Hebdo era de filhos da França, celebrando o direito de dizer o que quisessem e satirizar todos os valores, até os supostamente sagrados. Muito antes do assassinato, Charb já tinha dito que não seria intimidado. Nem mesmo o bombardeio dos seus escritórios em 2011 deteve ele. Em entrevistas, ele dizia que preferia morrer de pé a viver de joelhos. Estava simplesmente exercendo seus direitos em uma sociedade livre e lamentava que mais pessoas não estivessem fazendo a mesma coisa. Muita gente disse coisa muito poderosa naqueles dias, mas, na minha opinião, a última palavra deve ser de uma mulher que se destacou pela sua dignidade e coragem excepcionais. A parceira de Charb, Jeannette Bougrab, que alguns anos antes tinha sido secretária de Estado de Nicolas Sarkozy e presidente da Comissão Francesa de Igualdade de Oportunidades e Antidiscriminação. Quando ela soube do ataque, ela foi correndo para a cena do crime. E na descrição que ela deu do que ela viu, no dia seguinte, ela falou pela França e por um conjunto de valores que, por nossa conta e risco, nós vamos perdendo. Quando eu cheguei lá, havia cordões de isolamento e não nos deixaram entrar. Mas eu soube ali mesmo que ele estava morto. Eu não queria abandonar o corpo. Eles estavam ali esparramados pelo chão. Eu fiquei por 3 ou 4 horas do lado de fora e depois fui levada para o Hotel Dieu, que é um hospital, porque estava em choque. E então veio a homenagem da Jeannette ao homem que disse que nunca viveria de joelhos e que ela acreditava, como eu acredito, que tinha conquistado um lugar entre os heróis da defesa da República Francesa.
Ele morreu de pé, defendendo a separação entre igreja e Estado, defendendo o espírito de Voltaire. Ele era o próprio fruto do ideal da República que nós quase esquecemos. Ele morreu de pé, foi executado com seus camaradas, como ele diria. Não com seus companheiros, com os seus camaradas. E podemos ter muito orgulho dele. Todos esses cartunistas merecem uma cerimônia como a que Malraux organizou para o Jean Moulin, porque os dois lutaram por princípios e por liberdades que nós esquecemos de defender. O Jean Moulin foi um herói da resistência à ocupação nazista, que foi morto sob tortura, né? E teve os seus restos mortais trasladados para o Panteão dos Heróis da Pátria, numa cerimônia em que o André Malraux, que era o ministro da Cultura do De Gaulle, fez um discurso histórico conclamando os 16 milhões de franceses nascidos depois da data do assassinato do Moulin. Pensem nele, juventude da França, como se você estendesse suas mãos para aquele rosto deformado no seu último dia e olhasse para aqueles lábios que já não falavam. Naquele dia, o rosto dele era o rosto da França. Cada vez mais, gente, quando eu me deparo com histórias como essa, me vem à cabeça as palavras finais do personagem do Tom Hanks, naquele antológico O Resgate do Soldado Ryan, do Spielberg, morrendo nos braços do soldado resgatado. Faça valer a pena, foi o que ele disse. E é um pouco do que eu sinto em relação aos antepassados que eu conheci e aos que eu não conheci nesses últimos 150 anos completados pela bandeira do Estado de São Paulo deles. E em relação aos muitos que vieram antes deles nessa luta da civilização contra a barbárie. Não dá para virar as costas para esse Brasil jogado no chão. Eu tenho que fazer a minha parte para que o sacrifício deles tenha valido a pena.